Quando você se aproxima da Eucaristia e recebe Jesus, você acolhe como o Senhor da tua vida ou apenas participa sem deixar que Ele transforme o teu coração? Quando você volta para o banco da igreja, depois de comungar, você leva Jesus com você para a tua vida ou deixa Ele ali no altar depois que termina a missa? E se Jesus se manifestasse hoje, qual a confiança que você teria nele? Sentiria vergonha ou tentaria se esconder dele? Essas perguntas, elas são importantes e a liturgia de hoje fala mais ou menos disso. Fique comigo, está começando mais um versículo do dia. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Contexto do dia. Hoje, dia 2 de janeiro, sexta-feira, primeira sexta-feira do ano de 2026. E eu entendo que a palavra nos chama a começar este novo ciclo com discernimento e com uma certa profundidade espiritual. As leituras de hoje são 1 João, capítulo 2, versículo de 22 a 28, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Mesmo que esses textos já tenham aparecido recentemente, o contexto é outro. Início do ano, início de caminho, início de decisões espirituais. Quando eu digo início do ano, você sabe, nós estamos vivendo ele agora com expectativa, com esperanças renovadas. Quando eu digo início de caminho, eu estou falando de recomeço, escolher por onde vamos andar na fé. E quando eu digo início de decisões espirituais, eu estou falando de escolhas, como viver este ano mais próximo da oração, da Eucaristia. Quem é o mentiroso? Na primeira leitura, em 1 João capítulo 2, no versículo 22, João começa com uma afirmação. Quem é o mentiroso? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ou seja, eu entendo que toda voz que tenta tirar Jesus do centro está mentindo. João, no versículo 23, diz: quem nega o Filho também não tem o Pai. Isso que ele fala é importante. E eu entendo que hoje existe muita espiritualidade sem Cristo, muita fé sem doutrina, muita religião sem conversão. E eu também entendo que João está dizendo assim: cuidado com o que parece bonito, mas não vem de Deus. Permanecer na unção. João fala da unção que recebemos. E ele diz: permaneçam nela. Que unção é essa? É o Espírito Santo. E por que é importante permanecer na unção do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem nos ensina, o Espírito Santo é quem nos orienta, nos corrige, nos fortalece. Sem o Espírito Santo parece que a fé não tem sustentação. João conclui: permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Quem permanece não se confunde, quem permanece não se envergonha, quem permanece não se esconde. A voz que grita no deserto. No Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 e 28, aparece João Batista. E ele não se apresenta como Messias, não se apresenta como Elias, não se apresenta como o profeta. Ele diz apenas assim: eu sou a voz que grita no deserto. O que isso significa? Eu entendo que João Batista tem a missão de acordar os corações adormecidos, chamar
a nós a conversão e preparar o caminho para Jesus. E essa voz continua nos chamando hoje, porque João também diz: no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Jesus está no meio de nós, mas muitos ainda não o reconhecem, não receberam, não sentiram ele no seu coração. Aplicação pessoal. Hoje, nessa primeira sexta-feira do ano, a palavra nos convida a um compromisso. Permanecer em Cristo, não apenas frequentando a igreja, não apenas participando da missa, que é importante, mas procurar acolher Jesus na Eucaristia verdadeiramente e levar para a nossa vida. E permanecer na unção do Espírito Santo. Permanecer na verdade da fé e com a fé. Porque quando Jesus se manifestar, nós possamos ter confiança. Perguntas para reflexão. Hoje, diante da liturgia, vamos refletir. Como eu tenho recebido Jesus na Eucaristia? Como uma entrega ou por costume? Depois de comungar, eu levo Jesus comigo ou eu deixo ele lá no altar? Se Jesus se manifestasse hoje, qual seria a minha reação? Reação de confiança? Reação de vergonha ou vontade de me esconder? Eu tenho permanecido na unção que recebi nos meus sacramentos ou tenho me afastado aos poucos? Se João Batista é a voz que grita no deserto, qual a voz que Deus tem usado para me chamar? Encerramento. Que nesse início de ano nós possamos escolher, então, permanecer em Cristo. Que a Eucaristia transforme o nosso coração e que a voz que grita no deserto encontre espaço dentro de nós. Vamos pensar nisso? Que Deus nos abençoe. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em mil